Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos iniciar agora nossa série de aulas de Educação Física para o concurso da Marinha do Brasil. Nesta primeira parte, vamos estudar conteúdos de anatomia humana, uma disciplina fundamental para quem trabalha com treinamento físico, desempenho corporal e saúde. Nesta aula, vamos abordar a introdução ao corpo humano, o nível celular de organização, o nível tecidual de organização, o tegumento comum, o sistema esquelético com foco no tecido ósseo e também o esqueleto axial. Para começar, é importante entender o que é a anatomia humana. A anatomia é a área da ciência que estuda a estrutura do corpo humano, ou seja, como o corpo é formado, quais são suas partes e como essas partes estão organizadas. No contexto da educação física, o conhecimento da anatomia é essencial porque permite compreender como o corpo se movimenta, como os músculos atuam sobre os ossos e como o organismo responde ao exercício físico. O corpo humano é organizado em diferentes níveis de organização biológica. Essa organização ocorre de forma hierárquica, indo das estruturas mais simples até as mais complexas. Entre esses níveis estão o nível químico, celular, tecidual, orgânico, sistêmico e o nível do organismo como um todo. Vamos começar pelo nível celular, de organização. A célula é considerada a unidade estrutural e funcional básica do corpo humano. Isso significa que todas as funções do organismo começam no nível celular. O corpo humano é formado por trilhões de células, que possuem estruturas especializadas responsáveis por realizar diferentes funções. Cada célula possui componentes importantes, como a membrana plasmática, que delimita a célula e controla a entrada e saída de substâncias. Dentro da célula encontramos o citoplasma, onde ocorrem diversas reações químicas fundamentais para a vida. Também encontramos o núcleo celular, que contém o material genético e controla as atividades celulares. Existem diversos tipos de células no corpo humano, cada uma especializada em determinadas funções. Por exemplo, existem células musculares responsáveis pela contração muscular, células nervosas responsáveis pela transmissão de impulsos nervosos e células ósseas responsáveis pela formação do tecido ósseo. Quando células semelhantes se agrupam e passam a desempenhar uma função específica, elas formam os tecidos. Esse é o próximo nível de organização do corpo humano, conhecido como nível tecidual. Os tecidos são conjuntos de células que possuem estrutura semelhante e desempenham funções específicas no organismo. No corpo humano existem 4 tipos básicos de tecidos. O primeiro é o tecido epitelial, que tem como função principal revestir superfícies do corpo, proteger estruturas internas e participar de processos de absorção e secreção. O segundo é o tecido conjuntivo, que possui função de sustentação, proteção e ligação entre diferentes estruturas do corpo. O tecido ósseo, o tecido cartilaginoso e o tecido adiposo são exemplos de tecidos conjuntivos. O terceiro é o tecido muscular, responsável pela contração e pela produção de movimentos. Esse tecido é fundamental para a locomoção, para a manutenção da postura e para diversas funções fisiológicas do organismo. O quarto é o tecido nervoso, responsável pela recepção de estímulos, pela condução de impulsos nervosos e pela coordenação das atividades do corpo. Agora vamos falar sobre o tegumento comum, também conhecido como sistema tegumentar. O tegumento comum corresponde à pele e às estruturas associadas, como pelos, unhas, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. A pele é o maior órgão do corpo humano e possui diversas funções importantes. Entre essas funções estão a proteção contra agentes externos, a regulação da temperatura corporal, a percepção sensorial e a participação em processos de eliminação de substâncias por meio do suor. A pele é formada por 2 camadas principais. A camada mais externa é chamada de epiderme, que atua como barreira protetora. A camada mais profunda é chamada de derme, que contém vasos sanguíneos, terminações nervosas, glândulas e estruturas responsáveis pela sustentação da pele. Agora vamos falar sobre o sistema esquelético. O sistema esquelético é o conjunto de ossos que formam a estrutura de sustentação do corpo humano. Esse sistema possui diversas funções importantes, como dar suporte ao corpo,
proteger órgãos internos, permitir movimentos quando associado ao sistema muscular, e também participar da produção de células sanguíneas. Os ossos são formados por um tecido especializado chamado tecido ósseo. O tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo altamente resistente, composto por células ósseas e por uma matriz rica em minerais, principalmente cálcio e fósforo. Entre as principais células do tecido ósseo estão os osteoblastos, que são responsáveis pela formação do osso, os osteócitos, que mantêm o tecido ósseo, e os osteoclastos, que participam da reabsorção óssea. Esse processo de formação e reabsorção do tecido ósseo é importante para a renovação e adaptação dos ossos ao longo da vida. O sistema esquelético humano pode ser dividido em duas grandes partes: o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Nesta aula vamos focar no esqueleto axial. O esqueleto axial corresponde ao conjunto de ossos localizados ao longo do eixo central do corpo. Entre as principais estruturas que fazem parte do esqueleto axial estão o crânio, a coluna vertebral, as costelas e o externo. O crânio é responsável por proteger o cérebro e por formar a estrutura da face. Ele é formado por diversos ossos que se articulam entre si. A coluna vertebral é uma estrutura composta por várias vértebras organizadas em diferentes regiões, como cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea. A coluna possui funções importantes, como sustentar o corpo, permitir movimentos e proteger a medula espinhal. As costelas e o externo formam a caixa torácica, que possui a função de proteger órgãos vitais como o coração e os pulmões. Além disso, a caixa torácica também participa dos movimentos respiratórios, permitindo a expansão e a contração do tórax durante a respiração. Portanto, compreender a organização do corpo humano desde o nível celular até as estruturas do sistema esquelético é fundamental para o estudo da anatomia humana e para a atuação profissional na área da educação física. Esses conhecimentos são essenciais para entender o funcionamento do corpo durante a prática de exercícios físicos e também são frequentemente cobrados em provas de concursos públicos, especialmente no concurso da Marinha do Brasil. Agora vamos avançar em temas fundamentais para a compreensão do funcionamento do corpo humano, especialmente importantes para a área de educação física. Vamos estudar o esqueleto apendicular, as articulações, o tecido muscular, o sistema muscular, o tecido nervoso, a medula espinal e os nervos espinais, o encéfalo e os nervos cranianos, além da divisão autônoma do sistema nervoso. Vamos começar pelo sistema esquelético, mais especificamente pelo esqueleto apendicular. O esqueleto humano é dividido em duas grandes partes: o esqueleto axial, que já estudamos na aula anterior, e o esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular corresponde aos ossos responsáveis pelos movimentos do corpo. Ele é formado pelos membros superiores e inferiores, além das estruturas que conectam esses membros ao esqueleto axial. No caso dos membros superiores, encontramos a cintura escapular, formada principalmente pela clavícula e pela escápula, que conectam os braços ao tronco. Já o membro superior propriamente dito é formado pelos ossos do braço, que incluem o húmero, pelos ossos do antebraço, que são o rádio e a una, e pelos ossos da mão, que incluem carpos, metacarpos e falanges. Nos membros inferiores encontramos a cintura pélvica, formada pelos ossos do quadril, que conectam as pernas ao tronco. O membro inferior é composto pelo fêmur, que é o maior osso do corpo humano, pela patela, pela tíbia e pela fíbula na região da perna, além dos ossos do pé, que incluem tarsos, metatarsos e falanges. O esqueleto apendicular possui função essencial na locomoção e na execução de movimentos corporais. Em conjunto com os músculos e as articulações, ele permite a realização de atividades físicas, deslocamento e ações motoras complexas. Agora vamos falar sobre as articulações. As articulações são as estruturas responsáveis por unir dois ou mais ossos do corpo. Elas permitem que os ossos se conectem. Ao mesmo tempo, possibilitam a realização de movimentos. As articulações podem ser classificadas de diferentes formas. Uma das classificações mais comuns divide as articulações em três tipos principais: articulações fibrosas, articulações cartilaginosas e articulações sinoviais.
As articulações fibrosas possuem pouca ou nenhuma mobilidade e são encontradas, por exemplo, entre os ossos do crânio. As articulações cartilaginosas permitem movimentos limitados e são encontradas em estruturas como os discos intervertebrais da coluna. Já as articulações sinoviais são as mais móveis do corpo humano e são fundamentais para os movimentos realizados durante a prática de atividades físicas. Exemplos de articulações sinoviais incluem o joelho, o ombro, o cotovelo e o quadril. Agora vamos falar sobre o tecido muscular. O tecido muscular é responsável pela contração e pela produção de movimentos no corpo humano. Existem 3 tipos principais de tecido muscular. O primeiro é o músculo esquelético, que está ligado aos ossos e é responsável pelos movimentos voluntários do corpo. Esse tipo de músculo é o mais importante para a educação física, pois participa diretamente das atividades motoras, da locomoção e da prática esportiva. O segundo tipo é o músculo cardíaco, que compõe o coração e é responsável por bombear o sangue para todo o corpo. O terceiro tipo é o músculo liso, presente em órgãos internos como intestinos, vaso sanguíneo e estômago. Esse tipo de músculo realiza movimentos involuntários relacionados ao funcionamento interno do organismo. Agora vamos falar sobre o sistema muscular. O sistema muscular corresponde ao conjunto de músculos do corpo humano. O corpo humano possui mais de 600 músculos, que trabalham em conjunto com o sistema esquelético para produzir movimentos. Além da produção de movimentos, o sistema muscular também possui outras funções importantes, como a manutenção da postura corporal, a estabilização das articulações e a produção de calor corporal durante a contração muscular. Durante a prática de exercícios físicos, os músculos realizam contrações coordenadas que permitem a execução de diferentes movimentos. Agora vamos falar sobre o tecido nervoso. O tecido nervoso é responsável pela comunicação e pelo controle das funções do corpo humano. Esse tecido é formado principalmente por 2 tipos de células, os neuroníeos e as células da glia. Os neuroníeos são células especializadas na transmissão de impulsos nervosos. Esses impulsos são sinais elétricos que permitem a comunicação entre diferentes partes do corpo. As células da glia possuem função de suporte, proteção e nutrição dos neuroníeos. O sistema nervoso pode ser dividido em 2 grandes partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Agora vamos falar sobre a medula espinal e os nervos espinais. A medula espinal é uma estrutura do sistema nervoso central localizada dentro da coluna vertebral. Ela possui a função de transmitir informações entre o encéfalo e o restante do corpo. Além disso, a medula espinal também é responsável por diversos reflexos automáticos do organismo. A partir da medula espinal surgem os nervos espinais, que fazem parte do sistema nervoso periférico e são responsáveis por conduzir impulsos nervosos para músculos, órgãos e tecidos do corpo. Agora vamos falar sobre o encéfalo e os nervos cranianos. O encéfalo é a parte do sistema nervoso central localizada dentro do crânio e é responsável por controlar a maioria das funções do organismo. Ele é composto por diferentes estruturas, como o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro é responsável por funções cognitivas, pensamento, memória, controle dos movimentos voluntários e interpretação de estímulos sensoriais. O cerebelo atua principalmente na coordenação motora, no equilíbrio e na precisão dos movimentos. O tronco encefálico controla funções vitais, como respiração, frequência cardíaca e reflexos automáticos. A partir do encéfalo surgem os nervos cranianos, que são responsáveis por conduzir impulsos nervosos relacionados principalmente à cabeça e ao pescoço. Por fim, vamos falar sobre a divisão autônoma do sistema nervoso. O sistema nervoso autônomo é responsável por controlar funções involuntárias do organismo, ou seja, aquelas que ocorrem sem controle consciente. Esse sistema regula funções como batimentos cardíacos, respiração, digestão e funcionamento de glândulas. O sistema nervoso autônomo é dividido em 2 partes principais, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema simpático prepara o organismo para situações de esforço ou estresse, aumentando a frequência cardíaca e direcionando energia para os músculos.
Já o sistema parasimpático atua em situações de repouso, promovendo relaxamento e conservação de energia. Portanto, compreender o funcionamento do esqueleto apendicular, das articulações, do sistema muscular e do sistema nervoso é fundamental para entender como o corpo humano produz movimentos e responde aos estímulos físicos. Esses conhecimentos são essenciais para profissionais de educação física e também são frequentemente cobrados em provas de concursos públicos, especialmente no concurso da Marinha do Brasil. Agora vamos estudar conteúdos muito importantes para compreender o funcionamento integrado do organismo humano, especialmente no contexto da atividade física. Vamos abordar o sistema sensitivo, motor e integrador, os sentidos especiais, o sistema endócrino e também o sistema circulatório, incluindo o sangue, o coração, os vasos sanguíneos e os princípios da hemodinâmica. Para começar, vamos falar sobre o sistema sensitivo, motor e integrador. Esses sistemas estão diretamente relacionados ao funcionamento do sistema nervoso e ao controle das atividades do corpo. O sistema sensitivo é responsável por captar estímulos do ambiente externo e interno. Esses estímulos podem incluir variações de temperatura, pressão, dor, posição do corpo, sons, luz e diversas outras formas de informação sensorial. Esses estímulos são captados por receptores sensoriais distribuídos pelo corpo e são transmitidos por meio de neurônios sensoriais até o sistema nervoso central. Uma vez que essas informações chegam ao cérebro ou à medula espinal, elas passam por processo de análise e interpretação. É nesse momento que entra o chamado sistema integrador. O sistema integrador corresponde ao conjunto de estruturas do sistema nervoso central responsáveis por processar as informações recebidas. O cérebro analisa os estímulos sensoriais, interpreta o que está acontecendo no ambiente e decide qual resposta deve ser realizada pelo organismo. Após essa interpretação, o sistema nervoso ativa o sistema motor. O sistema motor é responsável por executar as respostas do corpo aos estímulos recebidos. Essa resposta ocorre por meio da ativação dos músculos ou de determinadas glândulas. No caso da atividade física, o sistema motor tem papel fundamental na execução dos movimentos, pois ele coordena a contração dos músculos necessários para realizar cada ação motora. Agora vamos falar sobre os sentidos especiais. Os sentidos especiais correspondem a sistemas sensoriais altamente especializados que permitem ao corpo perceber determinados estímulos específicos. Entre os principais sentidos especiais estão a visão, a audição, o equilíbrio, o olfato e o paladar. A visão é responsável pela percepção da luz e das imagens e ocorre por meio dos olhos. A retina, localizada no fundo do olho, possui células especializadas chamadas fotorreceptores que captam a luz e transformam esse estímulo em impulsos nervosos. A audição permite a percepção dos sons e ocorre por meio das estruturas do ouvido. As vibrações sonoras são captadas pelo ouvido externo, transmitidas pelo ouvido médio e transformadas em sinais nervosos no ouvido interno. O equilíbrio também está relacionado ao ouvido interno, onde estruturas específicas detectam a posição da cabeça e os movimentos do corpo. O olfato é o sentido responsável pela percepção dos odores e ocorre por meio de receptores localizados na cavidade nasal. O paladar permite identificar diferentes sabores e ocorre por meio das papilas gustativas presentes na língua. Agora vamos falar sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção e liberação de hormônios. Os hormônios são substâncias químicas que atuam como mensageiros no organismo, regulando diversas funções do corpo. Entre as principais glândulas do sistema endócrino estão a hipófise, a tireoide, as glândulas suprarrenais, o pâncreas e as gonadas. Essas glândulas liberam hormônios diretamente na corrente sanguínea, permitindo que essas substâncias alcancem diferentes tecidos e órgãos do corpo. O sistema endócrino desempenha papel importante no controle do metabolismo, no crescimento e desenvolvimento do organismo, na regulação da pressão arterial, no equilíbrio energético e na resposta ao estresse. No contexto da educação física, o sistema endócrino também possui grande relevância, pois diversos hormônios participam da adaptação do corpo ao exercício físico, como os hormônios relacionados ao metabolismo energético e à recuperação muscular.
Agora vamos falar sobre o sistema circulatório. O sistema circulatório é responsável pelo transporte de substâncias pelo corpo humano. Esse sistema garante que oxigênio, nutrientes, hormônios e outras substâncias importantes sejam distribuídos para todas as células do organismo. Ao mesmo tempo, ele também transporta resíduos metabólicos que precisam ser eliminados. Vamos começar falando sobre o sangue. O sangue é um tecido líquido que circula pelo corpo por meio dos vasos sanguíneos. Ele é composto por diferentes elementos. Entre esses elementos estão o plasma, que é a parte líquida do sangue, os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias, os glóbulos brancos, chamados de leucócitos, e as plaquetas. As hemácias são responsáveis pelo transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo. Os leucócitos possuem função de defesa do organismo contra agentes infecciosos. As plaquetas participam do processo de coagulação do sangue, ajudando a evitar hemorragias. Agora vamos falar sobre o coração. O coração é o órgão central do sistema circulatório e funciona como uma bomba que impulsiona o sangue por todo o corpo. Ele é formado por 4 cavidades principais, 2 átrios e 2 ventrículos. O lado direito do coração recebe o sangue pobre em oxigênio proveniente do corpo e o envia para os pulmões. Nos pulmões ocorre a troca gasosa, na qual o sangue recebe oxigênio e elimina dióxido de carbono. O sangue oxigenado retorna ao lado esquerdo do coração, que o bombeia para todo o organismo. Agora vamos falar sobre os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são estruturas tubulares responsáveis por conduzir o sangue pelo corpo. Existem 3 tipos principais de vasos sanguíneos: artérias, veias e capilares. As artérias transportam o sangue do coração para os tecidos. As veias transportam o sangue dos tecidos de volta para o coração. Os capilares são vasos extremamente finos que permitem a troca de substâncias entre o sangue e as células do corpo. Por fim, vamos falar sobre a hemodinâmica. A hemodinâmica corresponde ao estudo do fluxo sanguíneo e das forças que atuam na circulação do sangue dentro do sistema cardiovascular. Ela envolve fatores como pressão arterial, resistência dos vasos sanguíneos e velocidade do fluxo sanguíneo. Durante a prática de exercícios físicos, ocorrem diversas adaptações hemodinâmicas no organismo. Por exemplo, aumento da frequência cardíaca, aumento do volume de sangue bombeado pelo coração e redistribuição do fluxo sanguíneo para os músculos em atividade. Essas adaptações permitem que o corpo forneça mais oxigênio e nutrientes para os tecidos durante o esforço físico. Portanto, compreender o sistema sensitivo, motor e integrador, os sentidos especiais, o funcionamento do sistema endócrino e a estrutura do sistema circulatório é essencial para entender como o corpo humano responde às demandas da atividade física. Esses conteúdos são frequentemente cobrados em concursos da área de educação física e fazem parte do conhecimento fundamental para o concurso da Marinha do Brasil. Agora vamos estudar importantes sistemas do corpo humano que estão diretamente relacionados à manutenção da saúde, ao metabolismo e ao funcionamento geral do organismo. Vamos abordar o sistema linfático e a imunidade, o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema urinário e os sistemas genitais. Vamos começar pelo sistema linfático e pela imunidade. O sistema linfático é uma rede de vasos, órgãos e tecidos que atua em conjunto com o sistema circulatório e com o sistema imunológico. Sua principal função é ajudar na defesa do organismo contra agentes infecciosos, além de participar do transporte de líquidos e substâncias pelo corpo. Esse sistema é composto por vasos linfáticos, linfa, linfonodos e órgãos linfáticos. A linfa é um líquido transparente que circula pelos vasos linfáticos e possui composição semelhante ao plasma sanguíneo, contendo células de defesa do organismo. Os linfonodos, também conhecidos como gânglios linfáticos, são pequenas estruturas distribuídas pelo corpo que funcionam como filtros da linfa. Eles retêm micro-organismos e partículas estranhas, permitindo que as células de defesa atuem no combate a essas ameaças. Entre os principais órgãos relacionados ao sistema linfático estão o baço, o timo e as tonsilas. O baço atua na filtragem do sangue e na destruição de células sanguíneas envelhecidas. O timo possui papel importante no desenvolvimento de células do sistema imunológico, especialmente durante a infância.
O sistema linfático está diretamente ligado ao sistema imunológico, responsável por proteger o organismo contra vírus, bactérias e outros agentes patogênicos. A imunidade pode ser dividida em dois tipos principais: imunidade inata e imunidade adaptativa. A imunidade inata corresponde às defesas naturais do organismo, presentes desde o nascimento. Já a imunidade adaptativa envolve respostas específicas do sistema imunológico contra determinados agentes infecciosos. Agora vamos falar sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório é responsável pelas trocas gasosas entre o organismo e o ambiente. Sua principal função é permitir a entrada de oxigênio no corpo e a eliminação do dióxido de carbono, que é um produto resultante do metabolismo celular. O sistema respiratório é composto por diversas estruturas, incluindo as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. O ar inspirado entra pelas fossas nasais, onde é filtrado, aquecido e umidificado. Em seguida, o ar passa pela faringe e pela laringe, estruturas que fazem parte das vias respiratórias superiores. Depois disso, o ar segue pela traqueia, que se divide em dois brônquios principais, cada um direcionado para um pulmão. Dentro dos pulmões, os brônquios se ramificam em estruturas menores chamadas bronquíolos, que terminam em pequenas estruturas chamadas alvéolos pulmonares. Os alvéolos são responsáveis pelas trocas gasosas. Neles ocorre a difusão de oxigênio do ar para o sangue e a eliminação de dióxido de carbono do sangue para o ar expirado. Durante a atividade física, o sistema respiratório aumenta sua atividade para fornecer maior quantidade de oxigênio aos músculos. Agora vamos falar sobre o sistema digestório. O sistema digestório é responsável pela digestão dos alimentos, pela absorção de nutrientes e pela eliminação de resíduos. Esse sistema é composto por um tubo digestório e por órgãos acessórios que auxiliam no processo de digestão. O tubo digestório inclui estruturas como boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. O processo digestivo começa na boca, onde ocorre a mastigação e a ação da saliva, que inicia a digestão de alguns nutrientes. O alimento segue pelo esôfago até chegar ao estômago, onde ocorre a mistura do alimento com sucos gástricos. Em seguida, o alimento passa para o intestino delgado, onde ocorre a maior parte da digestão e da absorção de nutrientes. O intestino grosso é responsável principalmente pela absorção de água e pela formação das fezes. Entre os órgãos acessórios do sistema digestório estão o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar. Esses órgãos produzem substâncias importantes para o processo digestivo, como bile e enzimas digestivas. Agora vamos falar sobre o sistema urinário. O sistema urinário é responsável pela filtragem do sangue e pela eliminação de substâncias indesejadas do organismo por meio da urina. Esse sistema também participa da regulação do equilíbrio hídrico e do controle de algumas substâncias químicas presentes no sangue. O sistema urinário é composto pelos rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. Os rins são os principais órgãos desse sistema e possuem função de filtrar o sangue, removendo resíduos metabólicos e excesso de substâncias. A urina produzida nos rins é transportada pelos ureteres até a bexiga urinária, onde fica armazenada temporariamente. A eliminação da urina ocorre por meio da uretra durante o processo de micção. Por fim, vamos falar sobre os sistemas genitais. Os sistemas genitais são responsáveis pela reprodução humana e pela produção de células reprodutivas. Existem diferenças entre o sistema genital masculino e o sistema genital feminino. O sistema genital masculino é composto principalmente pelos testículos, epidídimos, ductos deferentes, vesículas seminais, próstata e pênis. Os testículos são responsáveis pela produção de espermatozoides e pela produção do hormônio testosterona. Já o sistema genital feminino é composto por ovários, tubas uterinas, útero, vagina e estruturas externas da genitália feminina. Os ovários são responsáveis pela produção dos óvulos e pela produção de hormônios como estrogênio e progesterona. O sistema genital feminino também possui função importante no processo de gestação, permitindo o desenvolvimento do embrião durante a gravidez. Portanto, compreender o funcionamento do sistema linfático, do sistema respiratório,
do sistema digestório, do sistema urinário e dos sistemas genitais, é essencial para entender como o corpo humano mantém seu equilíbrio interno e como diferentes sistemas trabalham de forma integrada para garantir o funcionamento do organismo. Esses conhecimentos são fundamentais para profissionais da área de educação física e também são frequentemente cobrados em provas de concursos públicos, especialmente no concurso da Marinha do Brasil.